ser submetido a isso que o Protógenes diz, eles têm que responder pelo que fizeram diante do Congresso. A privatização do Brasil não é geneticamente diferente daquela que foi feita no México, na Bolívia, no Peru e na Argentina. Foi todo o mesmo processo que o Stiglitz, Joseph Stiglitz, prêmio Nobel, como lembra o Amaury, foi um processo de braiberização. E essa braiberização, o Amaury confirmou com documentos como Carlos Gereissati comprou a Telemar com uma propina, Ricardo Sérgio de Oliveira, que foi tesoureiro da campanha do Fernando Henrique e tesoureiro da campanha do José Serra. Agora, eu vou me permitir, e quero que as minhas palavras sejam breves, porque está na hora de ouvir vocês, permitir ler aqui um breve comentário que eu fiz hoje no Conversa Fiada, que eu gostaria de compartilhar com os amigos e amigas, que reflete um pouco o meu sentimento hoje, que acompanhei freneticamente o Protógenes lá em Brasília. Fechou, entregou, não entregou, aceitou, vai fechar, não vai, aquela coisa. Como dizem... Ao fim desse dia, eu escrevi o seguinte: Protógenes jogou a bomba do Rio Centro no colo do governo. A privataria tucana, a ópera magna do brilhante, entre aspas, Daniel Dantas, é a mãe de todos os malfeitos. A consultoria do Palocci, as ONGs do Orlando, o duplo emprego do Lupe, isso tudo é brincadeira de criança diante da maior roubalheira numa privatização latino-americana. A obra do Amaury e seu sucedâneo político, a CPI da privataria, são a bomba do Rio Centro lançada no colo do governo. Se o governo escalar o coronel Job Santana para desarmar a bomba, babau. A bomba do Rio Centro explodiu a farsa da abertura política segundo o figurino do último presidente militar. O João Batista Figueiredo prendia, abria e arrebentava e se acumpliciava aos terroristas do Rio Centro, aqueles que queriam explodir o Rio Centro com o Chico Buarque e todos os que estavam lá dentro. O Marco Maia não é o Marco Maia. O Marco Maia é o governo Lula e o governo Dilma. Se a CPI do FHC, Dantas e Serra, e é disso que se trata, deputado, não sair, babau. Todos os malfeitos prosperarão, mesmo os malfeitos dos pés de chinelo, para usar a expressão da comunidade que o delegado Itagiba frequentava. Não adianta falar grosso com o Lupe e falar fininho com o Dantas. Boa noite, eu sou o Paulo Donizete, editor da Revista do Brasil. Gostaria de agradecer o pessoal da mesa e fazer umas perguntinhas nesses 2 minutos que restam para o Amaury. Amaury, eu queria saber se você sofreu algum tipo de ameaça durante o processo de produção da sua reportagem, desde o início dos anos 2000 até agora, e se você sofreu algum tipo de ameaça depois que o livro ficou pronto. 25 anos de profissão, sempre combatendo coisas de direitos humanos, nunca interesse próprio, violação de direitos humanos, crime de corrupção. Os caras tentaram me destruir o ano passado. Tentaram me destruir mesmo. E esse ano, um ano depois, o Jornal Nacional, aquela entrevista que um dia eu vou contar, que lá dá um livro, aquela entrevista lá, um dia, mas disse que a gente não pode queimar as armas.
Não pode queimar todas as armas. Então, tem que guardar munição para esse povo, porque esse povo é pesado. Agora eu virei pessoa não grata, uma pessoa que de repente, esse negócio aqui, os caras devem estar com ódio meu. Primeiro, eles lançam um livro contra o Lula, vende 10 exemplares. Já fizeram 4 livros contra o Lula, não vende nada. O cara entra na Academia Brasileira de Livros e os livros dele encalham. E eu que nunca tive pretensão de escrever livro nenhum, lanço um livro aí, e uma semana vende 120 mil exemplares. O blogueiro sujo Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, informa que a sua campanha, abre aspas, doe um livro ao Ministério Público Federal, um livro do Amaury, fez já quase 700 pessoas doarem um exemplar de A Privataria ao doutor Brindeiro Roberto Gugel. Eu não sei se o entusiasmo do Amaury é um entusiasmo cívico ou financeiro. Meu nome é Gerson Carneiro, leitor dos blogs sujos. Primeiro eu quero dar uma sugestão para o Amaury. Traduzir urgentemente esse livro para o francês, porque tem um ex-presidente aí que está ansioso para ler, mas só quer ler a versão francesa. Segundo, para além de tudo que já foi dito aqui sobre o livro, existe uma rebarba que é importante ser dita para nós tuiteiros que estamos diariamente lá no Twitter, não é, Enio? A rebarba é o seguinte: o livro também afundou o falso movimento das marchas contra a corrupção. Depois do lançamento do livro, o movimento das marchas contra a corrupção foi extirpado do noticiário do PIG. E o PIG, em seu delírio, acabou quebrando um axioma. Presta atenção que essa também te interessa, Amaury. O PIG provou que a não propaganda é a alma do negócio. Sou Edilson, diretor aqui da casa, do Sindicato dos Bancários, sou funcionário do Banco do Brasil, do Coletivo Bancários na Luta da Intersindical. A questão é a seguinte: o governo Lula e agora o governo Dilma, depois que assumiram, tiveram um avanço significativo, que é não continuar a privatização explícita e perversa, que é essa doação do erário público, que é o que foi durante a década de 90. Contudo, houveram tímidas, para não dizer inexistentes, ações para fazer a reestatização dessas empresas. Se a gente coloca aqui a Cristina Kirchner, reestatizou 2 na Argentina. O Chaves estatizou 60 empresas, entre elas a filial do Santander na Venezuela. Agora, por exemplo, tem concessão de aeroportos. Além disso, o governo também usou o BNDES e fundos de pensão para patrocinar a fusão de grandes empresas, como na telefonia. Teve também da Sadia Perdigão, da origem a BR Foods, a JBS Frigorífico, ou seja, se essa privatização mais nociva, mais explícita, essa verdadeira doação, ela deixou de existir, e isso foi, inegavelmente, um avanço do governo Lula, até porque foi um governo que parou de terceirizar do serviço público e começou a fazer concurso público. Conclua, companheiro. Eu queria saber que você colocasse nisso, quais foram os passos que faltam dar para que possa se reverter isso, porque, do contrário, vai estar lá, como se disse agora há pouco um colega da Comissão da Verdade. Não basta só fazer a denúncia, tem que punir e, no limite, trazer isso de novo para o patrimônio público brasileiro, porque foi um roubo. É correlação de força. Nós temos que entender que nós ainda somos uma democracia muito jovem. Nós ainda tentamos nos reafirmar com o livro do Amaury, nas redes sociais, nas mídias alternativas, nos encontros das esquinas, nas nossas escolas, nas ruas, e até, parafraseando um pouco o Vandré, campos e construções. Vai até lá mesmo. Só que essa unidade de esforço ainda é muito distante da realidade que nós queremos. É muito distante.
essa realidade, a distância é tão grande, que um livro é publicado e passa ao largo de toda a mídia nacional e também do imaginário do trabalhador comum, do imaginário popular. É por isso que eu estendo a campanha, Amaury, que eu fiz uma campanha, não doe o livro para o Procurador-Geral, eu falei assim, doe um livro ou empreste um livro ao seu amigo ou vizinho mais próximo. Eu tenho colocado isso constantemente na rede, né, para multiplicar esse conhecimento, para compartilhar o conhecimento. Então, o que eu quero dizer com a ação do governo? A ação do governo, principalmente da presidente Dilma, que é uma presidente, uma política dessa nossa geração comprometida com o que nós queremos no Brasil. O presidente Lula fez a sua parte e fez-o muito bem, pagou um preço muito alto, não preciso elencar aqui o custo desse preço político que ele pagou ao fazer várias defesas de pessoas nessa república que tem a sua história, que para alguns são benéficas e para outras não, mas ele enfrentou, fez o enfrentamento e saiu com a popularidade que teve e ainda conseguiu fazer uma sucessora que politicamente era o quadro mais importante e mais respeitado e de mais confiança próximo ao presidente Lula. Eu só tenho a dizer para vocês isso, e a quem está nos assistindo também. Quando ele fez a escolha, ele levou em consideração o Brasil que ele quer do amanhã. Com todo o respeito que eu tenho a todo o grupo político do presidente Lula. Porque a presidente Dilma ela carrega na sua história não só o sentimento do sofrimento, como a responsabilidade do Brasil que nós queremos construir amanhã. Então, por isso que foi escolhido. E é por isso que as ações, companheiro, elas não podem ser tão radicais. Talvez não seja o ideal, talvez uma posição não seja uma posição como do presidente Evo Morales, que nacionalizou a nossa Petrobras, e o presidente Lula, com muita dignidade, aceitou. Talvez não seja a posição do presidente venezuelano, do Hugo Chávez, mas por que todos esses chefes de nações fizeram esse enfrentamento das empresas que foram privatizadas a preço vil ou que estavam causando prejuízo à nação? Porque existia uma correlação de força que permitia a eles essa condição. E nós estamos chegando nesse nível, porque você ter uma CPI, aqui, protocolizada, na data de hoje, com esse volume de assinaturas, está aqui, todos os partidos, tá? Aqui, ó, todos os partidos, inclusive de líderes, que foi líder do PSDB na época do Fernando Henrique, como foi o deputado Paulderney Avelino, era líder do PSDB, está aqui, assinou. Entendeu? Então, a responsabilidade é de todos. Por que esses deputados, mesmo da situação, assinaram? Por quê? Porque na visão deles, eles têm uma visão de Brasil. Protógenes, estou assinando porque eu quero saber o que houve naquele momento, na década de 90. Talvez eu tenha sido usado. Talvez também eu tenha sido enganado. E eu não vou compartilhar com isso. Então, esse é o sentimento que domina. O ideal é recuperar o prejuízo, é isso mesmo. Não tem outra alternativa. Não vamos fazer uma revisão de privatização, mas recuperar o prejuízo, com certeza. E o que vai dominar essa recuperação do prejuízo é a correlação de força que vai se estabelecer, e essa correlação de força não é dentro do Congresso Nacional, não. Não são com organizações partidárias, não. É interligação dos trabalhadores, das trabalhadoras, da classe estudantil, com os órgãos públicos, com os poderes estruturantes dessa república. Porque isso aqui, senão, barra-se judicialmente. Nós, dessa esquerda brasileira que pertencemos, nós, que coincidentemente, quando o nosso requerimento foi pautado dentro da Câmara, no dia 12 de dezembro, era aniversário de um grande brasileiro, Oscar Niemeyer. 104 anos de existência, porque nós somos de um tempo de sussurros que aqui nesse estado, de onde
o nosso mandato nasceu, Paulo, daqui desse estado, onde o Paulo Henrique Amorim, né, leva a sua locomotiva e a sua blogosfera, não é isso? Que é um verdadeiro trem-bala da informação, que é o seu conversa fiada, né? Aqui que tem o Amauri, que tem essa história, nesse estado de São Paulo, quedaram-se muitas vidas, inclusive simbolizada por um grande jornalista corajoso chamado Vladimir Herzog, morto barbaramente aqui nesses porões. Nesses porões. Em outros cantos do Brasil, eu não posso enumerar tantos que foram embora desse país, que deram, e outros até desaparecidos. Então, em nome de todos aqueles que esperavam esse momento acontecer, como o meu colega de faculdade, Fernando Santa Cruz, que até hoje nós não sabemos onde está o Fernando. Onde ele estiver, ele está realmente aplaudindo. Né? Do Rubens Paiva, desaparecido, que a família foi lá na Câmara também. Então, e eu finalizo que aquele nosso sonho do Araguaia ainda não terminou. Muito obrigado.